E olha só, o astronauta Marcos Pontes foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço na missão centenária. Nos 40 anos de carreira, ele foi aviador. Ele tem 40 anos de carreira, foi aviador, piloto de caça e, na verdade, segue na carreira, porque a gente já estava conversando aqui um pouquinho, as atividades que ele desenvolve não são poucas. E ele vai participar de um evento aqui promovido pelo SESI, exatamente para ajudar a fomentar, né, essa questão do interesse pela ciência, pela tecnologia. Bom dia. Bom Obrigada dia. pela presença aqui. Bom dia, um prazer muito grande participar, né? E hoje aí com a garotada também, isso é uma coisa que eu adoro fazer. Entre todas as coisas que eu faço, essa é a coisa que eu mais gosto. E não são poucas coisas, né? Estava me falando que tem atividades em Houston, nos Estados Unidos. Conta pra gente aí um pouquinho de como está a sua vida atualmente. A vida é movimentada, né? Eu tenho atividades em Houston, no Johnson Space Center, no Kennedy Space Center também, ali o pessoal chama de Cabo Canaveral, mas na verdade é o Kennedy, né, Space Center. Eu também tenho com a ONU, sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial, então a gente trabalha, a central é em Viena, mas de lá a gente vai para todo lugar do planeta ajudando a desenvolver comunidades, utilizando desenvolvimento sustentável, né, que é uma coisa extremamente importante, que a gente precisa prestar bastante atenção nisso. E aqui no Brasil também tem fundação, eu sou empresário, então a vida é bastante complexa. Tem 4 livros publicados, né? A gente estava falando agora um pouquinho da importância de se ler, da importância do livro, a Feira do Livro lá em Mossoró, tem 4 livros publicados, inclusive um para crianças também, O Menino do Espaço, é isso? Isso, 4 livros publicados, um deles eu conto a minha vida como um todo, né, desde os tempos de Bauru até os dias de hoje. Eu tenho um que é um tipo de um livro de autoajuda, mas um livro de autoajuda diferente, pelo seguinte, eu comecei a escrever no espaço, com cartas para os meus filhos. Depois, quando eu voltei, eu peguei essas cartas, usei gerenciamento de projetos e coaching para terminar esse livro. São coisas que eu trabalho também. E, graças a Deus, tenho ajudado muita gente, né, a sair de uma ideia e realizar essa ideia. Chama É Possível, como transformar seus sonhos em realidade. E ninguém melhor do que você para falar sobre transformar sonhos em realidade, porque participar de uma missão espacial da NASA, né, algo assim que acho que todos nós brasileiros nos orgulhamos disso, né? E como é que foi? Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência, né, que foi em 2006, né? 2006. A missão 10 dias no espaço. Parece que foi ontem, sabe? Do ponto de vista, assim, você lembra, estou vendo as imagens, você lembra, parece que foi ontem. Mas a missão centenária, ela foi criada pela Agência Espacial Brasileira dentro do programa da Estação Espacial Internacional. Eu fui selecionado pela NASA em 98, né, e como parte desse programa, eu sou astronauta da NASA de manutenção da Estação Espacial Internacional. E eu teria a função de levar as peças brasileiras ao espaço, que acabou sendo atrasado, até que em 2006, a Agência Espacial resolveu fazer a missão e foi feita com os russos, porque na época não tinha nenhuma espaçonave americana voando por causa do acidente da Colômbia, e acabou sendo com os russos. Hoje em dia todos os astronautas americanos voam com os russos, né? Porque a gente ainda não tem o acesso ao espaço, vai retornar o ano que vem. Mas foi uma experiência muito boa, muito interessante. Eu estaria próximo a retornar ao espaço novamente nos próximos anos agora. Existem vários projetos acontecendo do setor privado e do setor público nos Estados Unidos, mas talvez eu receba uma missão um pouco mais difícil de fazer. Nossa, agora a preparação, né, para um evento desse, para uma situação dessa, passar 9 dias no espaço, deve ser gigantesca, né? Como é que é a preparação? A gente falou da experiência em si, mas o antes e o depois, né, devem ser bem complexos. Um voo espacial, principalmente quando você tem a responsabilidade de manter os sistemas de uma espaçonave desse tipo, que são muito complexos, né, não é muito fácil. Quando eu estou no solo, eu trabalho como engenheiro de sistemas, então, e gerente de projetos. Tem a questão de integração de sistemas, eu faço projetos de painéis, etc. Agora, no espaço é manter a manutenção desses equipamentos todos, o que não é fácil. Então, o treinamento ele envolve, desde a parte técnica, 70% do treinamento é a parte técnica, como montar, como desmontar, o que você vai fazer com os equipamentos, conhecer cada detalhe deles. 15% na parte emocional, que também é importante, com psicólogos, psiquiatras. 10% com médicos no hospital, para você saber como o seu corpo vai ser deteriorado no espaço, isso acontece bastante. E 5% é a parte de física, né, condicionamento físico. E essa experiência que você vai levar lá para as crianças hoje, nessa experiência no evento de robótica, né, promovido pelo SESI? Evento de robótica, eu fui aluno do SESI também, é importante ressaltar isso. Fui aluno do SESI 358 lá em Bauru. Tem muitas peculiaridades, né? Foi aluno do SESI, tem a esposa daqui do Rio Grande do Norte, do município de Angicos. Tem uma relação... Eu tenho uma relação muito boa aqui, né? Eu adoro aqui, né?
E o SESI, né, eu tenho um carinho muito grande pelo SESI e pelo Senai. Eu fui aluno das duas instituições. Eles fazem um trabalho maravilhoso, né, na formação desses jovens e especialmente também de trazer essas crianças como eu. Sou aluno, meu pai ele era faxineiro, servente de serviços gerais. Nossa. Né, e eu consegui ingressar na minha primeira profissão graças ao Senai, como eletricista da Rede Ferroviária Federal. Né, para você ver como tem essa relação. E quando eu tenho essa oportunidade de conversar com esses jovens a respeito da ciência e tecnologia, a importância da ciência e tecnologia, como que eles podem trabalhar em grupo, como que eles podem desenvolver as suas ideias e colocar em prática tudo isso, que isso vai ser útil para a vida como um todo. Então a robótica é uma ferramenta excelente para isso, assim como a astronomia e outras ferramentas da ciência e tecnologia. Então é muito bom você poder conversar com eles e olhar no olhinho deles e falar assim, olha, você pode fazer, é possível você realizar seus sonhos. E ainda mais agora, né, com a cotação do nome do senhor para ser aí ministro da Ciência e Tecnologia, uma responsabilidade ainda maior, né? Como é que está essa questão aí? Está confirmado? Como é que está essa negociação? Até porque, assim, na política, né, o senhor já está como suplente de senador. Então já tem aí trilhado um objetivo político, por assim dizer. Agora encara mais esse desafio? Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu fui convidado, já aceitei, né? O convite está aceito, e isso já faz algum tempo, tanto que quando eu iria me candidatar como cabeça de chave, ou para o Senado ou para o Congresso lá em São Paulo, mas aí, sendo convidado a ministro, eu resolvi ficar como suplente, que eu achei mais coerente, né? Para não ser eleito senador, por exemplo, e sai logo na sequência para assumir o ministério. Então eu primeiro assumo o ministério, fico os 4 anos, cumpro a missão no ministério e depois, eventualmente, eu posso entrar do Senado para continuar o trabalho pela ciência e tecnologia dentro do Congresso, né, dentro do Senado. Até porque ciência e tecnologia, como o senhor estava falando, é uma questão assim muito importante, mas que ainda parece que não é prioridade nas políticas do governo brasileiro, né? Exato, a gente tem perdido ao longo do tempo, né, a prioridade. E se você pensar a ciência e tecnologia junto com a educação, são pilares do desenvolvimento de qualquer país. Então é importante que a gente retome essas prioridades. Você olhar a ciência e tecnologia está em tudo. Você olhar na saúde tem tecnologia, na agricultura tem. O evento acontecendo agora falando sobre tecnologias na saúde. O Brasil é um país muito extenso e tem áreas com dificuldades, por exemplo, para você levar apoio, só falando de saúde, né? Você não tem laboratórios, por exemplo, completos no meio da Amazônia, exceto Manaus. Né? Como é que você faz para levar saúde para esse pessoal? Você precisa de tecnologia, tecnologias móveis para fazer isso. A agricultura usa tecnologia, a segurança usa tecnologia. Todas as áreas, a própria desburocratização do Estado usa bastante de tecnologia. E atualmente o Brasil importa tecnologia, né? Infelizmente a nossa balança comercial em relação a essa questão aí tem um déficit gigantesco, né? Tem, e é importante ressaltar que nós temos pesquisadores bons no Brasil, a gente tem condições, os nossos laboratórios, eles não estão nas condições ideais, a gente precisa renovar esses laboratórios, o cuidado com as nossas universidades, a carreira, a promoção da carreira de pesquisador, o incentivo dessas crianças, que hoje eu estou falando com eles, por exemplo, para que eles sigam na carreira de ciência e tecnologia. Você vê que é um complexo. Eu trabalho com sistemas, então eu vejo a coisa de uma maneira sempre toda em termos de integrada, sistema, né? Então a gente precisa trabalhar na formação, trabalhar na pesquisa, na inovação, incentivar a entrada do setor privado dentro do setor de ciência e tecnologia e depois as cooperações, tanto internas com os outros ministérios, para que a gente tenha o desenvolvimento de tecnologias devidas em cada ministério, assim como internacionais também, que sejam vantajosas ao Brasil, sempre sem qualquer ideologia. Voltando a falar sobre a questão desse evento que o senhor vai participar hoje, é um evento de robótica. Como a robótica ela pode ajudar aí a despertar nas crianças e nos jovens o interesse pela ciência, deixar de ser simplesmente uma brincadeirinha de criança para se tornar realmente ciência? A robótica é uma ferramenta muito interessante. Se você pensar que, primeiro que ele atrai a criança pela própria montagem, pela experiência de você fazer algo se movimentar e cumprir algumas tarefas, você programar aquilo ali. Então tudo isso já tem uma atração natural. O que tira aquela questão da sala de aula, sabe? Do meu tempo, por exemplo, de sentar, assiste a aula, faz a prova. Meu ainda é assim também. E aí é difícil, as crianças não se atraem mais por isso aqui, por isso aí. É só que quando você tem a robótica, ou a astronomia, eu uso outras coisas, mas a robótica especificamente, você tem aquela
aquela questão da montagem, tem a questão do trabalho em grupo, liderança, empreendedorismo, a frustração de você montar, não dar certo, tentar de novo, faz parte da vida, essas coisas. É verdade, são todos ensinamentos para a vida mesmo. Muito obrigada, Marcos Pontes, pela participação aqui no Bom Dia e sucesso no evento. É hoje, que horas? Tem ainda vaga? O evento acontece hoje às 10h30 da manhã, a palestra mais especificamente, a abertura desse campeonato, são mais de 300 crianças, jovens, né, muitos deles do SESI, e eu não sei como que é a entrada, mas o pessoal dá uma ligadinha para o SESI para saber como participar. Ok, muito obrigada, parabéns aí pela trajetória. Obrigado.